Só saber se a Daiane retornou, ou se ela ainda está com a mãozinha levantada, ou se ela quer fazer alguma colocação. Também, se vocês quiserem, podem mandar pergunta pelo chat, se o pessoal ficar sem jeito de perguntar diretamente. Acho que você pode seguir. Daiane, apareceu de volta? Não, acho que não. Então, vamos tocar. Por favor, Edson. Então, tá bom. Foi a Mariana que tinha perguntado? Não, a Geórgia. Quem tinha falado com você a era a Geórgia. Geórgia, eu gostaria de fazer uma consideração, porque não sei se, de repente, não conseguimos expressar. Professor, obrigada pelas explicações e o panorama assim, da sua visão, que é muito mais abrangente, mas eu focava no sentido do senso comum, de pessoas não em nível governamental, porque isso daí é uma discussão longa, essas discussões de panoramas internacionais, muito menos, isso daí tem visões muito mais complexas, né, de interesses, todo mundo sabe, né, muito abrangentes e grandes, e empresariais, e de outros setores, mas eu estava focando mais no senso comum, entendeu? De pessoas acadêmicas mesmo, pessoas comuns mesmo, que têm justificativas para estarem preocupadas, e não só com consequências para a vida delas especificamente. Tem uma preocupação como problema mundial mesmo, entendeu? De afetar psicologicamente e conceitualmente existe uma preocupação. Mas em nível governamental, internacional, interesses de país, é óbvio que a gente nem tem como discutir, né? Inclusive, no nosso contexto aqui, essa questão de ver isso como um problema é totalmente, né, reduzido e negado, e a gente sabe por quê. Eu acho isso indiscutível, o problema governamental, a visão de governo, de políticas, né, até tem o lado que preza por isso, mas o que impera são outros interesses, e né, segundo uns conceitos muito atrasados, e que isso daí poderia implicar em não deixar outras áreas seguirem na frente, né, vamos dizer assim. Mas eu entendo a sua... Entendi perfeitamente como você colocou. Obrigada. Jorge, aproveitando e indo um pouco mais, nesse, por exemplo, atual contexto que vivemos, embora a gente, quando fala em um conhecimento, eu já esqueci a expressão, leigo, no sentido das pessoas, do cotidiano e tal, essa percepção das mudanças ao nível do indivíduo, às vezes preocupados ou convencidos, né, de uma mudança, também gera uma reação de posições maiores, de atores sociais maiores. Então, por exemplo, o nosso atual governo, e aí não estou colocando ou militando, mas colocando os atores sociais nas quais são representados, né? A nossa política ambiental, desde o Brasil Colônia, foi de consumir recursos primários, o extrativismo. Depois a gente migrou para a agricultura, as commodities. Só que hoje ainda o Brasil é um grande país extrativista. E existe uma necessidade ainda de consumo de madeira natural. E, de certa medida, quando você implementa uma política que diz que temos que manter a floresta de pé, você vai contra os interesses desses atores, né? Que, de certa maneira, no jogo democrático de substituição de poder, de eleição, eles não podem fazer o que eles faziam durante o Brasil Colônia. Então, eles têm que vencer a eleição. Sim. Então, desenvolve-se estratégias para isso, né? Eu não gosto muito quando as pessoas ficam desqualificando
pessoas e colocando ela como caricaturas, porque, na verdade, você não tem que pensar na pessoa, mas quem está por trás da pessoa. Porque ela é apenas um representante. Então, eu não consigo olhar para os nossos atuais candidatos a presidente da República, o CPF, né, o indivíduo. Eu procuro ver o CNPJ, o que está atrás daquilo dali, né? Então, isso, ao se colocar dentro da discussão climática, você consegue ver que aquilo que se entende como clima também é entendido diferentemente por esses grupos sociais. O clima está aí, ele já mudou várias vezes, então vamos continuar o nosso modo de produção que a gente vinha. A gente não quer mudar. Por quê? Porque está muito bom para a gente. Isso não acontece só no Brasil, mas acontece nos Estados Unidos e em outros países também. E só que isso, de certa maneira, para convencer aquele da ponta da linha que vai votar, o leigo, que não tem tanta escolaridade, e, segundo Darcy Ribeiro, é um projeto, né, de educação também, não instrumentalizar a população, você tem que argumentar de uma maneira incisiva que a pessoa não tenha nem como contra-argumentar. Então, você tem aí a disseminação de frases de efeito, posições radicais que não emitem ou não possibilitam de jeito nenhum contra-argumento. Então, nós vivemos hoje num momento que pensar é perigoso. Ou você é ou não é a metade da laranja. Não tem metade do meio. Só que a laranja tem 360 partes, né? 360 graus. Ela é um círculo quase perfeito. Então, eu não posso trabalhar nessas matizes. E isso, de certa maneira, onde você está, você consegue perceber isso, de certa maneira, como eu posso dizer, a argumentação se torna quase que impossível em certos contextos, você tenta, da melhor maneira possível, trabalhar isso ou convencer pessoas que queiram escutar, pelo menos. Eu estou falando com vocês que estão interessados na disciplina de climatologia, ou pelo menos são obrigados a cursar lá no curso de especialização. Mas o grande problema é falar para além desse grupo, além de vocês, né? Porque o indivíduo, quando chega lá e fala, né, sinceramente, com climatologia, ele está preocupado se no final de semana, na folga dele, vai estar sol, se ele vai para a praia, se ele vai fazer o churrasco na laje. É a realidade do que eu vivi durante 35 anos no Rio de Janeiro. Se vai chover, vou ter problema. Então, o que eu vou fazer? Então, essas pequenas ações do dia a dia, às vezes elas estão muito desvinculadas dessas preocupações gerais, maiores. Mas quando ele liga lá o Jornal da Noite, hoje não tem só o Jornal Nacional, tem outros, tem YouTube, tem canais na internet, ele vai ter um acesso a uma informação que às vezes não cola. E aquele cara que consegue explicar ou falar de uma maneira que ele entenda, aquilo que colar vai virar a verdade, né? Então, o Brasil não aceita mais o dinheiro da Noruega e da Finlândia para o projeto contra o desmatamento da Amazônia, porque o Brasil perdeu autonomia, ele perde soberania. Quer dar dinheiro para a gente? Dá, mas a gente usa do jeito que a gente quer. Ora, quem empresta dinheiro sabe como é que é, né? Não empresta esperando, principalmente a fundo perdido. Espera que você faça a parte referente ao dinheiro, ou seja, é para não te matar. Aí o governo, não. Em vez de eu falar não, eu crio uma condição, né? Qual é a condição? Quer dar dinheiro? Dá, mas eu faço o que eu quero. E aí a Noruega e a Finlândia tiraram o dinheiro. É isso que aconteceu. Mas qual é a implicação disso? Quem não tem dinheiro para políticas de contenção de desmatamento
vai incentivar outro tipo de atividade. E aí tem o professor Scott, na UFRJ, que trabalha muito com a questão da Amazônia, desmatamento, populações ribeirinhas. Eles vão viver de garimpo, caça, retirada de floresta, vender lenha. E esse dinheiro que viria é para evitar esse tipo de coisa. Porque o nosso governo tem um investimento pequeno na área ambiental na Amazônia. Para você ter ideia, o Parque Nacional do Tumucumaque, que fica no Amapá, ele tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Do estado. O orçamento, isso há 10 anos atrás, desse parque, não é sequer 1% da arrecadação do estado do Rio de Janeiro. Da onde vem a complementação para ter gasolina para os funcionários, 5 funcionários, andarem por toda a área? Vinha desses projetos, vinha desse dinheiro da Finlândia e da Noruega. Não era o governo que botava. Então, as unidades de conservação da Amazônia eram financiadas por esse dinheiro internacional. Ponto. É uma complementação. Então, assim, eu não vejo nem como uma ingerência, eu vejo como um fortalecimento de política, uma vez que o governo assume que não tem prioridade ou capacidade financeira de botar dinheiro lá. Mas aí eu distorço para o público geral e falando que se eles já desmataram a floresta deles, por que não podemos desmatar a nossa? Esse é o argumento que chega no indivíduo. Isso que é ser homem, bater na mesa e falar que aqui não vai fazer. Aí vem de uma imagem de que é soberano, é independente, mas, na verdade, usa isso como cortina de fumaça para encobrir um tipo de atividade que não somos mais favoráveis, que é a queimada, é o desmatamento, que vai manter a pobreza e coisas do tipo. Mas isso aí consumiria mais do nosso tempo. Vamos seguindo, mas, Georgia, não se acanhe, fale mesmo. E não precisa pedir desculpas. No debate, quando uma pessoa é convencida ou outra argumenta, só existe o reconhecimento de ambas as partes, para que a gente possa crescer. Não tem esse papo de eu estou errado. Não, é uma visão apenas diferente. É isso que devemos alimentar no debate público, né? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, compreendi. Valeu. Então, vamos lá. Vamos falar mais especificamente agora sobre clima urbano, né? E aí, dentro da ideia do clima do Monteiro, que até então se estudava o clima com base em estações meteorológicas, as cidades não têm tantas estações. Como é que vamos estudar alguma coisa sem ter um conjunto de dados? Então, ele cria uma solução, que é uma solução sistêmica. O clima não é uma sucessão habitual dos tipos de tempo, então significa que eles se repetem. Se eles se repetem, basta eu estudar uma seção desse segmento habitual que eu não preciso mais estudar o resto, porque ele vai se repetir. Então, nessa ideia do ritmo, ele vai priorizar um recorte temporal, que são os eventos episódicos significativos. Né? Então, quando ele vai estudar o campo térmico, ele vai estudar um tipo de tempo aonde a cidade vai aparecer, que é um tempo estável. Quando ele for estudar impacto pluvial, ele vai estudar um tipo de tempo que produz uma chuva intensa que vai causar uma repercussão. E a mesma coisa a qualidade do ar. Eu vou estudar um tipo de tempo que favoreça a concentração desse poluente. Eu não preciso estudar vários eventos. Um só é o suficiente. Agora,
esse pensamento, que é sistêmico, ele é usado hoje no geoprocessamento. Quando você vai comparar temperaturas de superfície, que você sabe que é muito difícil você manter uma regularidade de observação por causa da nebulosidade, e por isso é muito comum você ver estudos com imagens, com defasagens temporais de 2 anos, mas existe uma condição de comparatibilidade, que é o quê? No geoprocessamento, vai falar assim, é uma imagem com cobertura de nuvem abaixo de 5%, mas vamos pensar, qual é a condição de tempo que favorece essa baixa nebulosidade? Em que estação do ano isso acontece com mais frequência na sua cidade? Você vai falar que é no inverno, com o predomínio de um anticiclone. Quando tiver uma frente fria e tiver chuva, não dá para ver nada. Então, automaticamente, você está fazendo uma análise episódica também com o sensoriamento remoto, com a temperatura de superfície. E quando você vai relacionar isso com outros parâmetros, como avanço, a diferenciação do tipo de uso e cobertura da Terra, o NDVI, e a mesma coisa são os outros parâmetros que você pode obter com o sensor. Então, isso também é uma análise episódica, que tem a base, a estabilidade. E isso, da década de 70, o Monteiro falou, mas só que no geoprocessamento se usa o mesmo pensamento, só que ninguém chegou lá e falou. Tem que ser com a ideia do ritmo, mas eu vejo o ritmo. Né? Mas como o geoprocessamento avançou tanto, tem tanta produção de produtos, e não tem necessariamente uma produção teórica sobre isso, né? Talvez porque a resolução dos problemas seja mais urgente e por isso não se invista na questão teórica, mas eu vejo essa questão teórica embutida no geoprocessamento. Vamos seguindo aqui. E outra coisa, quando se fala no clima da cidade, né? Parece que tudo é controlado pela cidade. E não é. Existem fenômenos em diferentes escalas que acontecem e que aconteceriam independente da cidade. Mas eles acontecem também dentro da cidade. Então você tem das escalas de segundos a metros, né? Na escala vertical é o tempo, de segundos até anos e décadas. E na horizontal você tem a espacialidade em metros. Então você tem lá, na microescala, uma turbulência, um vento localizado, né? Você está na Avenida Rio Branco e você recebe um golpe de ar. Aquilo é resultado de uma turbulência que o ar foi obrigado a ser comprimido entre os vales urbanos e gerou aquela turbulência na esquina da Rio Branco com o ouvidor. É um vento que vai passar, vai desaparecer e vai parar de ventar. É uma turbulência. Mas dentro do centro, você vai ter uma condição térmica diferente do entorno, do aterro do Flamengo, que não tem tanta construção. Lá, à noite, vai estar mais ameno, e dentro do caixote de prédios, você vai ter uma condição térmica de maior temperatura, principalmente no período da noite. Mas só que quando você sai de uma cidade como Rio de Janeiro, litorânea, e vai para uma cidade do Caribe, que tem uma condição parecida com a do Rio de Janeiro, como parecida no sentido da localização geográfica, tá, gente? Só isso. Quando você vai para Miami, você já tem furacões no meio do caminho, né? Então você tem, na escala
da rua, a turbulência, na escala da cidade, a questão térmica, mas na escala do Golfo do México você tem os furacões, que passam por ali, na cidade de Miami. E aí você vai aumentando os fenômenos, as escalas, e fenômenos como o do El Niño também vão afetar a cidade de Miami como a cidade do Rio de Janeiro. Mas ele está acontecendo lá no Oceano Pacífico, no litoral do Chile e do Peru. Mas eles vão remobilizar os fluxos de energia e de umidade, que vão fazer com que alguns lugares chovam mais, chovam menos, influenciando literalmente. Né? Existem alguns trabalhos que tentam vincular as mudanças climáticas com o aumento da frequência do El Niño. Mas não estamos hoje num ano de El Niño. Existe uma previsão de que vai acontecer em 2025 para 2026. Mas por quê? As pessoas estão estudando, principalmente os físicos, muito as equações sinoidais. Né? Para quem não sabe o que é equação sinoidal, pensa comigo num círculo. Cada círculo concêntrico tendo uma velocidade inicial igual. Só que a distância entre a posição mais externa do círculo e mais próxima do centro, a distância percorrida é menor. É diferente. Então, tendo velocidades iguais, você vai percorrer distâncias diferentes e isso vai gerar ocorrência de coincidência de tempos em tempos. Né? Então, cada um vai ter, por exemplo, um ciclo anual. A Terra tem 365 dias, mas Urano tem, para dar a mesma volta em torno do Sol, gasta mais tempo. Então, um ano lá é maior em número de dias em relação à Terra. Então, alguns estudos dizem que questões astronômicas influenciam fenômenos globais. Né? As manchas solares, por exemplo, é algo astronômico que acontece no Sol, que tem um ciclo de 11 anos, que aumenta e diminui a atividade solar do Sol, e isso influencia diretamente o clima da Terra. Né? Então, isso é alguma coisa que acontece, mas que quando cai no nível do indivíduo, a gente não tem uma dificuldade maior de identificar essa influência, né? Porque, de certa maneira, isso vai influenciar no balanço de energia, na quantidade de energia que chega na Terra, e pode fazer com que sistemas atmosféricos fiquem mais intensos e menos intensos. Mas tudo isso vai influenciar nessa variabilidade que acontece dentro da cidade também. Então, a variabilidade ela é inerente ao clima. Eu não posso falar que o clima é algo constante. Durante um ano, você tem uma variação. Verão quente e úmido, inverno frio e seco, para algumas regiões do país. Para a Amazônia, não dá para falar isso. Então, no Rio de Janeiro, eu tenho essa variação anual, que se repete aos anos. Só que tem ano que essa variabilidade pode ser mais intensa ou menos intensa. Principalmente em relação à chuva. E isso está relacionado a fenômenos em escala planetária ou astronômica. Muito bom. Isso é uma forma de enxergar o clima absoluto. A variação do parâmetro por ele mesmo. Agora, nós, seres humanos, não estamos satisfeitos com isso. Queremos saber como isso nos influencia e não vamos relacionar esse negócio, né? Vamos relativizar isso, perdão, para depois relacionar. Essa variabilidade, ela está em que contexto? Ela está numa condição estável, essa variabilidade? Para dizer isso, eu tenho que aumentar a escala de tempo
Então, não basta 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tenho que ter 30 anos, daí chegar... Mas veja bem, quem criou essa ideia de 30 anos? Qual é o fundamento matemático de 30 anos? Já para pensar nisso? A ciência é maravilhosa. Porque alguém decidiu, em algum momento, que era 30 anos. E se tornou uma verdade. O princípio da ciência é arbitrário. Para não falar que é tão arbitrário, você fala que um conjunto de pesquisadores definiu. Como definiram o meridiano de Greenwich como o meridiano central do fuso. Poderia ser em outro lugar do mundo, mas quiseram lá, definiram lá. Você pode dizer que tem vários motivos, razões pelos quais o interesse do Império Britânico, que era o centro do mundo, definiu a cartografia mundial. Tá bom, mas isso não impede que, por exemplo, no Brasil, o professor Paulo Menezes crie um mapa onde o Brasil é o centro do mundo. Mas adotamos um modelo padrão mundial, onde o Brasil está no cantinho esquerdo, o oceano está no meio, a Europa está no meio. Né? Então, quando a gente pega essas coisas e recebe, e não questiona num primeiro momento, acreditando que aquilo é uma verdade. Mas a ciência se faz com a construção de uma verdade, que felizmente pode ser transitória. O que nos diferencia aí da religião. A religião, a verdade ela é absoluta. Ou você acredita ou não, ponto. A ciência não. Aquilo é uma verdade que pode ter uma duração de tempo grande, mas pode ser que não. Por exemplo, uma das verdades da ciência que está sendo questionada, né? Questionada não, né? Mas compreendida melhor. A gravidade. Se não tivesse a gravidade de 9,8, a gente flutuaria. Se tivesse um pouquinho mais, a gente afundaria. Né? Mas só que essa gravidade ela está controlada pelo buraco negro que a gente nem sabe como ele surge, como funciona. Só sabe que o espaço ele é curvo. E que o tempo é a curvatura do espaço. Nossa, esse papo de física é muito interessante. E isso está me fazendo cada vez mais repensar a categoria espaço-tempo na geografia, que abordamos de uma maneira separada. Mas o tempo é a 4ª dimensão. Né? Os objetos físicos têm altura, largura e comprimento, né? 3 dimensões. Mas tem o tempo, que é algo que não é representado no papel. Mas quando você pega um livro e passa da mão direita para a mão esquerda, você mudou a localização. Isso é o tempo. Mas tudo isso para a gente compreender o nosso clima, a nossa variabilidade. Né? A mudança do clima está representado aí pela letra B, o quadrinho da letra B, a linha. Você tem uma variabilidade num padrão elevado e, de repente, você tem uma tendência negativa e depois volta a ter um reequilíbrio dessa variabilidade. Eu não sei se o meu cursor você consegue enxergar. Aqui você tem uma condição climática com uma variabilidade inerente. De repente, há uma tendência de decréscimo. Então, está tendo uma mudança. Isso aqui que é uma mudança. Mudou, está mudando. E reequilibra. Mas para você dizer que mudou da condição inicial para a condição atual, você tem que ter um tempo de observação maior do que o nosso tempo, ou seja, do que o tempo da humanidade. Aí você consegue falar em mudança, mas o nosso tempo tem 200 anos de observação. Então, a gente define 30 anos, se você dividir por 200, né, vai dar... O Brasil hoje está na 4ª normal climatológica. Vai dar uma... Os países que têm observação há mais tempo vai dar 5 normais, mas
Para efeito de comparação, a normal climatológica foi uma maneira de poder comparar todos os dados mundiais, e por isso se definiu arbitrariamente 30 anos. Poderia se definir 40, mas se definiu 30. Mas não existe uma explicação lógico-matemática. Assim como você olha no climograma, que você aprendeu no ensino médio, que o professor fala assim, tá vendo essa linha aqui em Goiânia? A chuva está diminuindo. Onde a chuva diminui, o mês é seco. Aí você olha para a legenda do gráfico da temperatura no eixo vertical da direita e da esquerda, você não encontra uma relação matemática. Porque para ser seco, você tem que ter mais evaporação do que precipitação. E um gráfico de climograma não tem evaporação. Daí, da onde vem a ideia de que o mês que chove menos é seco? Aí, um cara chamado Gaussen fez uma matemática simplérrima e assumiu arbitrariamente de que o dobro da temperatura do mês, sendo maior do que o total de chuva do mesmo mês, define que o mês é seco. E aí o climograma começa a ter uma relação matemática e você consegue dizer que é mês seco, mês úmido. Eu falo dessa brincadeira porque depois que inventaram o Enem, eu não tive mais a oportunidade de anular a questão de vestibular, né? No sentido de o cara bota o climograma, era muito normal ter questão do vestibular que perguntava qual é o período do mês seco? Aí o aluno botava lá que aprendeu com o professor, já junho, julho e agosto. Mas o climograma não mostra. Assim como no Rio de Janeiro, Bangu, segundo a classificação de dados orbitais de reanálise, Bangu tem evaporação maior do que precipitação todos os meses do ano. Mais do que Copacabana. Então, pelos dados de reanálise que eu gosto de observar, Bangu, se tem 12 meses do ano, a evaporação é maior do que a precipitação, então é quase que um clima semiárido ou árido. Mas se eu falar isso, nossa senhora, o pessoal de Bangu vai ficar nervoso comigo e o pessoal vai falar que, mais uma vez, é a comprovação da mudança climática. Bangu, uma cidade litorânea, tem um clima desértico. Não estou falando que é um clima desértico. Continua chovendo 1.200 milímetros, só que evapora mais do que 1.200. O que define um clima deserto é chover menos de 250 milímetros por ano. E aí, a evaporação vai ser muito maior e a temperatura fica muito quente durante o dia, muito fria durante a noite, porque a umidade varia muito. Em Bangu, a umidade não varia muito, já é pouco. A montanha lá que vai segurar o calor à noite, mesmo assim vai ser um friozinho, mas mantém uma umidade. Então, veja bem, uma definição de um parâmetro global num bairro local, mas a relação dos fatores geográficos circunscritos àquele sítio, que Bangu fica entre o sotavento do maciço da Pedra Branca e o barlavento do Jericinó-Medanha. Bangu está no nível do mar, mas só que as montanhas estão a 1.000 metros de altitude. Então, é um desnível de 1.000 metros. O ar vai descer 1.000 metros. Do Pico da Tijuca até Bangu, o ar vai aquecer 10 graus. Porque ele se aquece 1 grau a cada 100 metros. Ele está descendo. Então, naturalmente, ele se aquece. Mais o calor da dinâmica social da urbanização vai fazer com que Bangu seja o bairro mais quente. Mas hoje não é mais, você sabia? Você morador do Rio, Bangu não é mais o bairro mais quente. Aí alguém vai falar, professor,
o clima mudou, a situação mudou? Não. Observe o seu telejornal de meio-dia e meio. Já há muitos anos você não ouve falar que Bangu é um bairro quente. Por quê? Porque a estação meteorológica lá fechou. Não tem mais informação. Então você não fala de Bangu. Você fala de Campo Grande, você fala de Santa Teresa, você fala de Santa Cruz, porque tem alguma estação do Semadem, mas você não fala mais de Bangu. Você fala Campo dos Afonsos, que tem a base da aeronáutica, que tem uma estação meteorológica, mas você não fala de Bangu. Mas, como você cresceu ouvindo que Bangu é quente, você vai reproduzir isso. Mas você não vai ter mais a certeza do dado. Então você começa a entender por que o seu avô falava assim, o meu bairro era tão bom há 80 anos atrás, era diferente. Porque ele viveu. Aí vamos pensar que tinha uma estação que comprovava aquilo que ele percebia. A estação desapareceu, você não vai olhar para trás e falar assim, meu avô não estava com essa bola toda, não. Não tem dado, não tem informação. Ou se tem, essa informação está tão falha que não dá para comprovar. Então, eu começo a duvidar também, daqui a 50 anos, se Bangu realmente é quente. A não ser que eu vivo em Bangu. Aí não dá para falar para o cara que mora em Bangu que Bangu não é quente. Realengo, mas não é só Bangu, não. Aí é outra coisa. Quem não é da Zona Oeste só fala de Bangu. Mas é Bangu, Realengo, Santíssimo, Malé. Olha, tudo em volta, porque a conurbação ela é tão intensa entre os bairros que você não sabe quando um bairro termina e começa. Né? Eu convivi e morei um tempo em Realengo, e assim, depois que eu descobri que o bairro, a casa que eu ficava era em Realengo, a padaria era em Padre Miguel, e a avenida principal era em Santíssimo. Mas o meu espaço de vida era tão pequeno que eu estava quase que no Triângulo das Bermudas. A transição entre bairros. Mas eu não sabia. Só o correio que me ajudava. Mas a variabilidade ela pode ser estudada. Né? E a variabilidade é um dos indicadores de que pode estar mudando o... Eu vou falar a palavra comportamento, mas não é a mais adequada. Que está mudando a variabilidade. Se está mudando a variabilidade, isso é um indício de que o clima pode estar mudando. Né? Então, a própria caracterização da variabilidade do estudo do clima é uma porta de entrada da comprovação ou não de que o clima pode estar mudando, porque a sua variabilidade está mudando. Né? Então, você pode estudar isso ao longo do recorte temporal, pelos meses do ano, pelas estações, pelas décadas ou pelos séculos. Os processos explicativos podem ser sazonais, a frequência, o padrão, a alteração da paisagem, a identificação da gênese, né, com a caracterização dos fenômenos em escala global, como o Enos, né, que é a oscilação do Oceano Pacífico, que se chama Enos. Aí dentro do Enos, no Enos positivo a gente chama de El Ninho, o Enos negativo a gente chama de Laninha. E hoje estamos no ano de Laninha. Depois de 1982, os anos não foram mais normais. Até 1982, ninguém sabia que existia El Ninho. Olha só, o El Ninho dentro do contexto da mudança do clima. Por que o nome do aquecimento do Oceano Pacífico se chamou El Ninho? Isso tem a ver com o Natal. Eu ouvi, isso tem a ver com o Natal. Mas por que o Natal? Porque no Natal tem o nascimento do menino Jesus. E o litoral chileno pelo ano foi colonizado por espanhóis, religião católica. Então, os pescadores que já percebiam que as águas, quando aqueciam no período próximo ao Natal,
homenagearam o menino Jesus. Daí o nome do fenômeno ser El Ninho. Só que os pescadores já tinham dado o nome disso antes da ciência descobrir a influência desse aquecimento das águas em todo o planeta. E por que 1982? Né? Porque se criou um padrão de circulação que chamou a atenção no mundo. A NASA, o CPTEC, viu na desgraça que aconteceu no Vale do Itajaí, em 82, do verão de 82 para 83, o Vale do Itajaí praticamente foi destruído, todo ele. E as chuvas eram bem localizadas. E as pessoas não entendiam por que as frentes frias chegavam ali e paravam. Tinha um bloqueio. E o conhecimento meteorológico naquele momento não explicava por que aquele bloqueio era tão forte. E aí, com o avanço da própria física da atmosfera, conseguiram relacionar isso com o campo de pressão do Oceano Pacífico. Aí conseguiram criar a primeira imagem do que seriam rios voadores em altas camadas da atmosfera. E conseguiu, a partir desse momento, verificar que outros fenômenos de chuvas localizadas no passado estavam relacionados ao mesmo período de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Eles conseguiram fazer uma retroalimentação do clima, uma reconstituição histórica. Mas isso só foi possível por causa da história dos homens. O pescador peruano e chileno era analfabeto. Ele não registrava nada, ele pescava. Mas como era uma colônia da Espanha, e a colônia controlava a produção, e naquele momento da América Espanhola, o Estado e a igreja era uma coisa só. Então vinha a colonização, vinha a igreja. E o único indivíduo alfabetizado na vila era o padre. E o padre que fazia o registro do balanço da produção. Porque as pessoas pagavam, aqui no Brasil pagava o quinto, né? Porque tinha a produção do ouro. Lá se produzia peixe e se registrava a produção para que eles pudessem pagar também o seu quinto relativo. E aí você tem, nos registros das igrejas jesuíticas da Espanha, os anos que a temperatura do oceano aumentou porque a produção de pescado diminuía. E aí você consegue relacionar, diminuiu, a temperatura aumentou, porque isso acontece hoje também. E o fenômeno, ele foi datado do seu início do século XVII, 1600 para cá. Antes disso, acontecia o El Ninho? Muito provavelmente. Qual o ano que ele começou? Não sei. Mas com a história da humanidade, eu consigo chegar até a América Espanhola. E hoje? O El Ninho... Agora, veja bem, ele acontecia, mas eu não sabia que ele acontecia. Então, a variabilidade que acontecia, eu assumia como normal. No momento de extremo, no momento de anomalia extrema, que nesse gráfico mostra o que é anomalia, um ponto fora da curva, literalmente, chama a atenção de pesquisadores que vão investigar o porquê desse extremo. E esse extremo mostra que ele faz parte de algo maior. Então, por isso que eu falo assim, depois de 1972, não existiu um ano normal. Ou ele é El Ninho, ou ele é Laninha. Ou ele é El Ninho, ou ele é Laninha. Não tem praticamente, se você olhar na tabela do CPTEC. Eles classificam assim, El Ninho forte, moderado e fraco. O ano que eu acho que não tem, eles chamam de fraco. Mas chamam que tem. Então, essa variabilidade que acontecia e que nos chama a atenção, veja bem, nos chama a atenção
quando acontece algo extremo, né? E aí, o conceito de extremo é um conceito matematizado. A Organização Mundial de Meteorologia diz que chuva extrema é uma chuva que excede em 95% o histórico de registros de chuvas normais. Se eu tenho um valor que oscila entre 100 e 200 e chove 400, isso está fora da minha amostra. Então, isso é chuva extrema. Se chover 200 num dia, 200 no outro, 200 no outro, eu não posso chamar de chuva extrema, porque está dentro da minha margem de variação. Agora eu te pergunto, o que impacta mais? Um dia com 400 ou 3 dias de 200 seguidos? Difícil de responder, porque a gente está pensando matematicamente. Você está pensando na conta. 400 em 1 é menos do que 600 em 3. Mas aí você tem que perguntar a frequência. Esses 400 foram em quanto tempo? 1 hora, 2 horas, meia hora? Esses 600, pode ter chovido 600 em 3 dias, mas foi o quê? Alguns milímetros por hora? Em 3 dias são 72 horas. Então tem mais espaço para dividir 600. Então eu posso ter um impacto menor, mesmo chovendo mais. O que aconteceu agora em janeiro em Petrópolis? Foi considerada a maior chuva da região serrana, não só depois de 2011, mas de toda a história. Mas o que se dá a certeza de dizer que é a maior da história? Porque eu estou te dizendo que é impossível você dizer que foi a maior da história. 1967, por exemplo, choveu muito, né? E causou muitos problemas. Morreu menos pessoas, mas morreu muita gente. Em 2011, choveu píncaros. Morreu muita gente. Mas por que esse agora, em 2020, as pessoas falam que foi a maior da história? Não é pelo valor total. É pelo valor sobre o tempo. Choveu, eu acho que o valor total foi 250. Mas choveu 250 em 1h30. Isso que tornou o evento tão significativo. Porque falar para mim, pelo dado mensal de Petrópolis desse mês de janeiro, não foi muito diferente de 1988, que também foi um ano que choveu muito. Mas só que lá em janeiro de 88, não choveu tudo em 1h30. Choveu tudo dividido aí em alguns dias. Então você repara que cada vez mais não é necessariamente o tamanho do fenômeno que importa, mas no tempo que ele acontece. No Rio de Janeiro, qual é a chuva capaz de produzir um engarrafamento no Rio de Janeiro? Tem que cair um dilúvio? Não. Não. Choveu um pouquinho no lugar certo, engarrafa. Por quê? Porque encheu de água na rua. Então, geograficamente, eu posso dizer que a chuva que causa transtorno é uma chuva extrema. Mas, meteorologicamente, os órgãos dizem que chuva extrema é aquela chuva que choveu demais acima de um conjunto de valores já registrados preternamente. Aí ela é chamada de extrema. Mas eu chamo, né? Eu posso também chamar de extrema nesse contexto, mas quando eu vou falar com o meteorologista, ele nunca vai aceitar falar que 40 milímetros de chuva foi uma chuva extrema.
Então, eu gosto de falar, como eu quero dar significado, eu chamo de chuva intensa. Foi uma chuva intensa. Mas no português, a palavra intensa tem muita proximidade com extrema. Porque aquilo que é intenso não deixa de ser extremo. Então, eu tenho que achar uma outra palavra para dar significado a essa minha chuva. Mas isso é o que eu estou pensando enquanto um geógrafo, não como um físico da atmosfera. E aí, a geografia do clima vai dar importância a esses pequenos fenômenos que impactam as vidas humanas no seu cotidiano, que no contexto maior podem passar desapercebidos, não ter tanto significado e não ser chamada de extrema, porque afetou um bairro, mas não afetou a cidade. Né? Mas para ser intensa ou extrema, tem que morrer todo mundo para ela ter um significado maior? Não. Né? Quando eu subi o Pico da Tijuca, eu adorava sair da Ilha do Governador e entrar na nuvem do Pico da Tijuca. Ou seja, eu não via nada, mas eu achava muito legal eu ter aquela experiência de entrar dentro da nuvem do Pico da Tijuca, percorrendo aí 30 quilômetros de distância. Mas isso porque a altitude me permitia isso. O relevo, quer dizer. Né? Mas isso é um significado para quem gosta de fazer trilha. Mas, no contexto da cidade, esse fenômeno não causou nenhuma mudança. A não ser no valor imobiliário das construções. Porque as pessoas que querem morar num local mais frio pagam mais caro. Aí é um outro significado. Que é imobiliário. Não em relação à mobilidade. Mas vamos pensar numa forma de representação desses parâmetros? Vocês já viram esse tipo de gráfico? Ele chama transect, ou transeto em português. Não? Ou sim? Eu não mostrei para ele. Como... Vou voltar aqui que passou. Isso foi apresentado para mim na graduação, mas assim... As pessoas acham que só porque o Edson apresenta essa técnica é da climatologia. Ela não é da climatologia, não, tá? O Humboldt foi o cara que disseminou essa técnica. Mas antes dele, um outro francês estudou o perfil dos patamares de vegetação nos Pirineus da França com essa técnica. Aí o Humboldt, quando veio para a América, estudou isso lá no Chimborazo. É uma técnica que significa que é um recorte espacial que busca valorizar a observação do tempo, ao longo do tempo. Se você observar no eixo vertical, você tem os meses, de janeiro a dezembro, o gráfico de baixo e o gráfico de cima. E embaixo, você tem um perfil, uma seção do espaço, que vai do N, que é Niterói, chega até o PNSO, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e vai descer a Sotavento até POR, que é Porciúncula, IT é Itaperuna, STP é Santo Antônio de Pádua. Então, é o Sotavento da Serra do Mar. E aí eu quero observar a variação desses meus elementos ao longo do espaço ou do tempo. Eu escolho. Muitas das vezes a gente não tem como escolher. A própria disposição das estações os obriga a definir a técnica, e não ao contrário. Então, como esses pontos estão praticamente numa sequência linear,
eu não pude fazer um mapeamento. Então, eu preferi fazer o Transeto. Para mostrar o que é a variabilidade ao longo de um ano. Perdão, um ano não. De um período, que está escrito lá em cima. 1931 a 1975. E aí você tem o gráfico de cima do perfil, que é a pluviosidade, e o gráfico acima é a temperatura. Então, cada pontinho pretinho no meio da figura é um mês. E esse mês é o dado médio de 1931 a 1975. Então, são 31... Vamos falar 30, né? 30 janeiros, 30 fevereiros. Não é 30, é um pouquinho mais de 30. 40... Não, 40 não. 44. 44 anos. Então, é uma média de 44 anos. E aí você consegue observar uma variação que está sendo influenciada fortemente pela posição. E aí, Ivone, eu vou começar com você, porque os outros ainda estão se acostumando com a imagem. Uhum. De Niterói até Xerém, a gente sabe que é praticamente a Baixada Litorânea. Né? Isso. E aí, o que chama atenção nesse trecho? Vamos falar na pluviosidade ou temperatura? Na pluviosidade, o que chama atenção? Bom, você tem diferenças no período pelo ano, né? Que se mantém. Isso. E nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Acompanha a curva tem um período de cor azul, sim. que vai até entre 200 e 240. 200, né? 240. De Niterói até Xerém, né? Você vê que a chuva vai aumentando o seu período de tempo, ou seja, chove mais por mais tempo em Xerém do que em Niterói. Sim. O azulzinho vai até mais ou menos abril em Xerém e lá no alto no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Sim. Já em RD, que é Rio do Ouro, isso só vai até março. Né? Então, eu consigo observar que o valor de 200 a 240 milímetros, ele é, por mais tempo, um valor que ocorre em Xerém e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que fica em Teresópolis. Só que lá é 959 e Xerém é 144 metros de altitude. Né? Então, quando eu vou observar o mesmo trecho para a temperatura, né? Eu vejo um vermelho mais intenso em Niterói, em São Bento, janeiro, fevereiro e chegando até março em Niterói. Só que esses valores, na medida em que eu vou chegando para Rio do Ouro, Xerém, também são altos, mas não tão altos. Mas quando eu chego no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ele despenca. Mês de março já tem uma diferença boa na temperatura média. Eu estou no amarelo. O amarelo está entre 21 e 20. E Niterói ainda está no vermelho. Ou seja, está entre 26 e 27. Então, isso já está mostrando aí a influência da superfície ao longo dos meses do ano. E aí, quando chega o inverno, você vê uma diferença mais significativa, né? O azulzinho vai para lilás, mostrando que a temperatura chega numa média de 14. Sim. Mas só que em Niterói, e no mesmo mês que dá 14 em Teresópolis, Niterói está em 21, 22. Né? Uma diferença de 7 graus em média,
numa distância, no máximo, de 60 quilômetros, porque de Niterói até o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, você não gasta mais do que isso. Sim, mas você tem a diferença de altitude. Hã? Você tem a diferença de altitude, você tem outros elementos aí que vão. Isso, ou seja, a altitude é um fator significativo. E aí, quando eu vou para Sotavento, as coisas também mudam, ou seja, a umidade é menor e ela dura mais tempo. A umidade, a chuva mais baixa. O amarelo claro, que vai de 0 a 35, ela dura de julho a agosto, podendo chegar até setembro em algumas cidades, enquanto Niterói, São Bento, Rio do Ouro, só Tinguá e São Bento tem um mês entre 0 e 35. Depois volta a aumentar. Já as cidades que vão de Areal a Porciúncula, você tem os meses aí de junho, julho e agosto, com maior frequência, com valores entre 0 e 35 milímetros. Então, essa disposição de dados me permite observar essa variabilidade. Mas aí eu vou fazer a propaganda. Eu não preciso só representar elementos do clima. Eu posso representar economia, por exemplo, renda. Eu posso violência urbana, violência, doença, pneumonia. Né? Vamos fazer quantos casos de tuberculose eu devo ter em Teresópolis comparado a Porciúncula e Niterói? Uma vez que eu falei no início que a tuberculose era curada pelo distanciamento para regiões de temperatura mais baixa. Então, significa que o frio cura. Eu não sei se cura, né? Mas, assim, acreditava nisso. Eu não sei se ainda cura. Ou se é um princípio médico adequado. Mas, nessa relação, eu posso verificar se, de repente, a tuberculose tem a ver com essa representatividade da variação, se em algum mês do ano, né? Vamos falar da gripe, que é mais fácil. Eu sei que gripe vai ter mais gripe no meio do ano, mas será que a disposição que mostra que os locais mais quentes a Sotavento vão ter menos gripe porque é quente, mesmo no inverno? E que vai ter mais gripe lá em Teresópolis, que é mais frio e úmido? É uma relação que eu busco fazer com o clima. Mas eu sei que saúde não é só clima. Tem a ver com condição social, condição econômica, acesso a recursos básicos. Então, vou pensando em indicadores, né? Eu posso criar, de repente, um indicador que mostre que a minha entrada é clima, com a minha resposta doença, e no meio do caminho os fatores que interligam a isso, que é a condição social, saneamento, renda, instrução, para eu criar aquilo que a Ivone sempre falou comigo quando me convidou, que são esses indicadores de correlação, né? Essa estatística. Por isso que é um curso, Escola Nacional de Estatística. O seu eu esqueci o que é, mas trabalha com esse banco de informações. Pode falar, Ivone, você começou aí. Não, eu só, na verdade, você tem linhas de debate sobre saúde e clima na Fiocruz. Sim. Eu vi alguns trabalhos e eles fazem os trabalhos bastante interessantes, com indicadores mais considerando renda e acesso, né, por faixa de renda. E a questão das estatísticas, mas aí chamando a atenção, não só estatísticas e indicadores, tem todo um debate de como é possível se mentir, não só com mapas, mas também com estatísticas, né? Porque às vezes você faz correlações de coisas que não são correlatas. Né? Então, a preocupação de se ter até uma reflexão sobre isso, você pode fazer correlações com elementos que não são, e você ter determinadas verdades, entre aspas,
de números, mas de elementos que não são diretamente correlatos ou têm uma correlação muito baixa. Então, tem toda uma linha de debate da estatística exatamente para isso, né? Quando você vai correlacionar o que você está correlacionando e se efetivamente aquilo se aquilo se vincula, né? Se vincula, porque você pode ter aquela coisa assim, tem até uma brincadeira lá na ENSE mesmo, não sei se com eles foi debatido isso, você pode relacionar filmes do Nicolas Cage, quando você sai um novo lançamento do Nicolas Cage com, sei lá, consumo de queijo. Tem umas coisas que não se correlacionam. Se você joga em dados, você pode ter que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você acaba achando algumas correlações. Então, tem umas discussões na estatística disso, você tem que ter essa preocupação. Porque é lógico, quando você relaciona saúde e clima, tem uma correlação, mas você tem outros elementos que se correlacionam e vão dar sentido a essas relações, né? Vão efetivamente... Então, é uma preocupação, é um cuidado até quando você cria indicadores, eles estão fazendo uma disciplina também de indicadores, o quanto a preocupação que se tem se você criar indicadores com correlações que não são reais. Você vai fazer um monitoramento de algo que não representa exatamente elementos que se vinculam. Nós era só essa observação. Tá certo. Mas esse tipo de representação, até mesmo para mostrar como esses dados podem ser utilizados na variabilidade, na comprovação dela ou na verificação dela. Desculpa, só uma coisa que você me perguntou da ENSE, que ninguém falou, é Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Ciências e Estatísticas, o C era ciência. Então, voltando a essas questões de variabilidade, que independem da sua área de ocorrência, mas se vinculam, porque elas estão inseridas, quando a gente estuda o clima da cidade, assim como estuda a mudança do clima, as pessoas responsabilizam, de certa maneira, o próprio fenômeno social, a cidade, né? O clima da cidade, como se isso fosse algo negativo. É quase que tautológico ou beirando ao ontológico, né? Ele é um problema em si, não necessariamente. E aí a gente vai tentar dizer, por exemplo, quando tem um processo de urbanização, o Nishizawa fez esse gráfico aí para a gente, né? Você tem um aumento da população, que vai gerar um aumento do consumo de energia, vai gerar um acréscimo de aerossol no sistema, que é a atmosfera, vai produzir uma mudança da capacidade da irradiação, porque você vai mudar a superfície, e isso vai gerar fenômenos em cadeia, né, que vão gerar aquilo que caracteriza o clima da cidade. E aí o próprio Nishizawa fala que a ilha de calor tem 4 estágios, né? Nishizawa é um japonês, ele veio na UERJ em 1983, convidado pelo Departamento de Meteorologia. Eu nem sei se mais existe, né? Porque os professores de lá davam aula na geografia e climatologia. Então, por exemplo, no estágio 1, ele fala que a frequência de ilha de calor no inverno e à noite. No estágio 2, onde você tem edifícios, material mais de inércia maior, você vai ter ilha de calor à noite, no inverno e no verão. Já no estágio 3, você vai ter ilha de calor de dia em todas as estações do ano. E no estágio 4, que seria uma mega cidade, como São Paulo ou Cidade do México, você vai ter ilha de calor durante o dia inteiro em todas as estações, né? Ou seja, o calor que vai se diferenciar do entorno que eu chamo de rural, e aí eu não sei o que você entende como rural, mas como o conceito de rural é igual a brincadeira do gato e rato, né? O que é rural é o que não é urbano, e o que é urbano não é rural.
você não definiu nada, mas eu entendo a sua relação. Joia. Então, a ilha de calor, para ele, obedece a essas fases de desenvolvimento na cidade. Mas, de certa maneira, ela se constitui à noite, né? A cidade, durante a noite, tem um resfriamento menor por causa da inércia do material e vai avançando durante a noite, tendo uma redução menor da temperatura em relação ao rural. Então, quando eu falo ilha de calor, parece que a cidade está emitindo calor, né? Ou está igual um fogo. Na verdade, a ideia é o contrário. Na verdade, ela se torna quente porque ela tem uma velocidade de resfriamento menor. Então, ela não está gerando calor. Ela está liberando de uma maneira mais lenta. Por isso que ela é mais evidente à noite. Mas, durante o dia, eu posso dizer que tem ilha de calor? Posso. Mas é mais difícil eu desvincular os fenômenos que produzem calor naturalmente dos fenômenos que são produzidos, do calor produzido pelos fenômenos sociais. Mobilidade de pessoas, mobilidade de veículos, trânsito, engarrafamento. Matematicamente, eu não consigo dividir essas coisas. O percentual, né? Estão misturados ali e dão um resultado, o calor, a energia a mais no sistema. Né? Aí, durante a noite, quando não tem essa dinâmica social tão intensa, eu consigo ver que os objetos que estão retendo calor. Então, é mais fácil dizer que ela é mais evidente à noite, porque eu consigo ver a fonte da causa do calor. E ponto. Agora, se alguém falar assim, o Rio de Janeiro tem ilha de calor durante o dia, eu vou falar assim, tem. Bangu é mais quente, por exemplo, que o centro do Rio de Janeiro, durante o dia. Mas, não só porque Bangu é um bairro que tem uma dinâmica econômica, é um subcentro importante, mas também porque está no meio de um vale. E um vale ajuda a reter calor durante o dia. Durante a noite, Copacabana, que está na beira do mar, é mais quente que Bangu. Mas Bangu, como está no meio de um vale, durante a noite recebe os ventos das encostas do Jericinó e do Pedra Branca, o que ajuda a resfriar. Mas não quer dizer que esteja frio. Ajuda a resfriar. Eu saí de 40 e estou em 30. Mas 30 à noite é quente. Mas comparado ao dia, resfriou bem. Agora, em Copacabana, que durante o dia estava 35, à noite está 32. Então, Bangu se tornou mais frio comparado a Bangu. Mas veja bem, o Copacabana com 32 e Bangu com 30. Aí eu falo, a ilha de calor está no centro de Copacabana, porque lá está com 32. E parece que a ilha de calor ela é um inferno em Copacabana. 32 graus à noite, 10 horas da noite é muito quente. Mas 30 graus em Bangu à noite também é quente. Agora, pergunta aos senhores da noite, 32 graus, 10 horas da noite, sexta-feira, é ruim para vocês? Morando em Copacabana ou estando em Copacabana, na orla de Copacabana, é ruim? Não, porque você tem um outro elemento ali que é o mar, né? Mas você, que é um turista, que não mora em Copacabana, não, claro que está não. em Copacabana, 32, 10 horas da noite, você dá tibum, vai para a praia. Mas tem esse elemento também da presença do mar ali, né? Que de qualquer forma tem uma umidade maior, tem uma sensação térmica que é mais.
Vai ser ruim para quem mora em apartamento em Copacabana. Fechado, né? Mas Para quem está na rua, não está ruim. não. Então, veja bem, isso que eu quero falar do fenômeno enquanto ontológico. O fenômeno em si, ele não é um problema. O problema é como lidamos com o fenômeno. Se eu moro em Copacabana, num cortiço de Copacabana, e nem sequer tem ventilador, janela, para os fundos da rua Mendes Sá, que fica na divisa com Copacabana, mas que fica em Botafogo. Vai estar uma noite muito quente. Agora, se eu estou numa condição da Avenida Atlântica, com um janelão na frente, não vai estar tão ruim. Eu vou sentir um frescor. Então, a minha condição social é que vai me gerar a impressão de que aquela noite foi desagradável ou não desagradável. Confere? Então, é isso que ele se torna relacional. Então, eu falo isso porque nos livros didáticos aparece que os fenômenos climáticos são fenômenos negativos, são ruins. Ilha de calor, inversão térmica. Eu canso de ver em livro didático falar assim, a inversão térmica é a causa da poluição da cidade de São Paulo. Lembrando que São Paulo está no Vale do Rio Tietê. Então, quando tiver inversão, concentra a poluição. Mas eu te pergunto, quem produziu a poluição? Foi a inversão térmica? Não, porque se for a inversão térmica, me diz aonde ela mora para eu cobrar imposto dela. Porque ela deve ter CNPJ. Porque ela está produzindo, está vendendo e eu não estou ganhando. Quem produz a poluição são os veículos. Agora, a inversão impede a dispersão dos poluentes. Ela não causa poluição. Ela já acontecia. Agora, o fato dela concentrar, você vê a poluição. E aí incomoda. Porque não só vê a poluição, como você fica mais exposto ao poluente. E você que tem problema de rinite, asma, bronquite, vai sentir mais. Aí você vai querer resolver o problema. Mas só que um indivíduo não resolve. Aí você tem que acionar a política pública. Como é que se resolve? Retira o carro da rua? São Paulo criou o rodízio. Mas qual foi a consequência do rodízio? Quem tinha dinheiro comprou carro de placa par, se tinha ímpar, e se tinha ímpar, né? Quem teve dinheiro comprou 2 carros. Ou comprou mais um carro. Então, o problema ele é resolvido de acordo com a sua capacidade também de arcar com os custos. O que mais as pessoas fizeram? Criou o rodízio e o governo percebeu que as pessoas compraram mais carro. Não resolveu o problema, piorou o problema. E aí, o que o governo obrigou? Obrigou as montadoras a criar uma opção tecnológica. Criaram o catalisador. Só que isso foi em 1990, tá, gente? O carro com catalisador, você compra hoje, todo mundo vem com catalisador. Ele foi uma solução tecnológica da década de 90, aonde São Paulo tinha um nível de poluição tão alto comparável à Cidade do México. Aí pararam e tentaram resolver. Criaram o carro com catalisador. Mas não criou. Não. Ele já existia. Ele começou a ser produzido no Brasil. O Brasil não tem fábrica. Tem montadora. É diferente. Só que o número de carros em 1990 na região metropolitana de São Paulo era X. Aí o que aconteceu? Aumentou a venda do carro, se trocou os carros, as pessoas venderam um carro velho e compraram um carro novo. Só que a produção de carros, de certa maneira, ao longo do tempo, a quantidade de carros nas vias de São Paulo triplicou. E aí a solução tecnológica não dá mais conta. Mas por quê? Porque o catalisador não tira o gás carbônico? Tira. Mas não tira tudo.
e tem 3 vezes mais a frota de 1990. O que hoje em São Paulo está tendo problema de novo? De poluição do ar. Mas não porque as pessoas se tornaram mais ou estão consumindo mais carro. Não, porque tem mais carro. E a tecnologia não dá conta de tirar 100%. Mas a culpa, no jornal aparece, é da inversão térmica. Não é da produção do gás carbônico do carro. E, de certa maneira, a gente começa a incutir na nossa mente que a culpa são dos fenômenos climáticos da natureza, não da ação humana. Então, essa preocupação que eu tenho de chamar a atenção de que o fenômeno em si não é um problema, parece contraditório. Por quê? Porque a ciência só estuda o quê? Problema, para resolver problema. Mas a questão é que nem tudo é um problema, mas se torna um problema. Então, por que justifica você estudar o clima da cidade, então, em Viçosa, que tem 70 mil habitantes, e possivelmente isso é menor do que qualquer bairro da cidade do Rio de Janeiro, eu estude clima urbano em Viçosa? A ideia é fazer um monitoramento, de ver em que momento essa cidade cria uma condição de clima que desagrade. Até agora, por exemplo, eu já identifiquei em Viçosa ilha de calor de 4 graus no inverno. Só que a temperatura média de Viçosa é de 15 graus no inverno. Quando dá uma ilha de calor de 4, vai dar 19 a cidade e 15 o rural. Mas eu que sou do Rio de Janeiro, 20 graus para mim já é uma temperatura frio. De 15 para 19 está abaixo de 20. Para mim continua frio. Se tiver alguém falar que a ilha de calor vai ser de 10 e a temperatura vai subir para 22, eu não vou achar ruim, não. Por quê? Porque eu vou sair do meu limiar de frio e vou entrar no limiar de conforto. O que muitas cidades alemãs têm verificado que as suas ilhas de calor à noite, nos seus antigos Brownfields, que são plantas industriais abandonadas que viraram shoppings, viraram teatro, museu, e que são alimentados pelo turismo, essas ilhas de calor nessas cidades alemãs têm causado um benefício, porque as pessoas não compram mais casacos pesados para andar à noite, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para ir ao shopping. Então, eles têm verificado que os antigos centros industriais das cidades alemãs têm se aproveitado economicamente de uma ilha de calor, que as pessoas precisam de menos casaco, de menos aquecedores. Então, até mesmo consumir energia à noite tem sido menor. Então, eu estou te mostrando que uma ilha de calor para uma cidade fria, uma cidade que não é mais urbanizada, não é mais industrializado o seu centro, não é ou não se torna um problema em si, tem se tornado um benefício para o poder público. No Rio de Janeiro você tem brownfields também. Bangu, o Shopping Bangu é uma antiga fábrica, né, que estava abandonada. O Nova América era uma fábrica que foi abandonada, virou um shopping. Então, é isso que é um brownfield. Campos industriais que foram abandonados, estavam na cidade e mudaram a sua funcionalidade, mas mantiveram a sua forma. O que está pensando aí, Ivone? Você está com a cara daquela posição inteligente número 4.
Tá sem áudio. Você está sem áudio. Estou sem áudio e falando loucamente. Não, você estava falando, eu lembrei que ontem, por acaso, estava até debatendo sobre isso, porque aquela área do porto, né, foi toda remodelada. Era uma área não de industrial, mas de depósitos. E hoje você tem agora aquele moinho Fluminense está sendo remodelado exatamente para um shopping e para um centro gastronômico, né? Então você está criando toda uma outra dinâmica de ocupação ali daquele espaço. E com uma série imensa assim, de empreendimentos imobiliários novos que estão tomando aqueles terrenos que antes eram galpões, né? Não era exatamente indústria, mas eram galpões, muitos galpões que davam apoio à atividade do porto. Então, aquela área está toda... Até parece essa foto que você está mandando, porque realmente foi todo tipo... As construções estão... E ali tem uma outra questão, né? Já que a gente está falando de dinâmica urbana e dessas ilhas, uma das coisas que a gente... A quantidade de empreendimentos imobiliários, de grandes prédios que está sendo proposta para ali, já está à venda, já estão com stand de disposição, e são muitos, vai ter uma resposta também pelo número de veículos que vai estar circulando ali, que já é uma área que tem uma grande circulação, né? Porque para você chegar no centro é uma outra opção, você é ali pela Binário, e aí já tem uma previsão da quantidade de novos veículos que vão estar precisando de estacionamento, vão estar ali por conta das pessoas morando, e que vão circular naquela área, né? Então é uma outra dinâmica de uma parcela ali, uma nova dinâmica daquela parcela da cidade, que daqui a pouco eles vão provavelmente criar daqui a alguns 10 anos vai estar totalmente alterada, assim, não só na sua funcionalidade, né, e na sua ocupação. E provavelmente daqui a pouco eles vão criar um Menezes Cortes ali perto, aí onde prédios... o morador vai deixar o carro no estacionamento predial, o turista, para poder andar naquele centro. Porque eu vejo, num curto espaço de tempo, que só vai deixar o VLT e van, tirar carro. Não sei ali, porque os prédios estão sendo construídos com garagem. Por acaso eu estava até olhando um dos empreendimentos, eles têm garagem, assim, de alguma forma o carro vai ter que chegar ali. Se o carro oferece a garagem, não sei como é que vai ficar, mas efetivamente ali vai ser uma área totalmente, e aí estou botando até para todo trees aí, né, árvores, é uma área muito pouco urbanizada, muito pouco verde, né? Você tem não sei como é que eles vão fazer esse empreendimento, você retirou ali tudo, cimentou, né, asfaltou aquelas grandes áreas, e não sei como é que vai ser o projeto ali da área verde. Eu passei nesse moinho Fluminense há 2 semanas atrás. Eu fui um trabalho de campo aí no Rio. E fiquei engarrafado na Binário. E onde eu fiquei, ficou bem em frente à ponte que liga os 2 prédios e passa a Binário por baixo. E do meu lado direito já começava o morro. Sim. E do pezinho do morro, já na calçada, tinha um hotel. Um hotel um hotel que vendia vagas. Sim. Aí era assim, você via que era uma casa adaptada de morador de baixa renda, na frente um boteco, em frente da Binário, e do lado uma portinhola dizendo, temos vaga, né? Quarto, cama. Então, assim, eu tenho certeza que vai desaparecer, porque é uma rugosidade. Vai desaparecer. O morro. Talvez aquela população seja também expelida dali. Mas eu fiquei ainda admirado de ver que eles ainda estão ali. Eles não estão totalmente invisíveis. Não, ainda estão, mas que provavelmente com essa ocupação, essa incorporação imobiliária de novos empreendimentos, aquilo ali vai ser tudo, de alguma forma, removido, né? Ou pela pressão, ou até por venda mesmo do imóvel, ou por pressão do espaço ali, do que está em torno, né? Mas ali vai ser uma outra área de outro tipo de ocupação e que vai gerar ali uma outra caracterização de ilha, né? Mas aí a gente vai esperar uns 10 anos, eu acho, para ter essa nova, efetivamente, tudo implantado.
Depende da próxima Olimpíada ou da próxima Copa do Mundo. Mas eu acho que os empreendedores imobiliários aqui estão trabalhando forte, né, forte em divulgação e tudo. Eu acho que vamos ver. Então, tá bom. Então, dando continuidade, essa imagem que você se refere é para mostrar para vocês o albedo dentro da cidade, né? Os objetos. Albedo é a reflexão da radiação pela cor, pela densidade, pela rugosidade. Então, o asfalto tem uma reflectância de 5% a 20%, ou seja, ele absorve muito, enquanto uma pintura branca tem uma reflectância de 50% a 90%. Então, armazena menos. Então, isso mostra para você o quão complexo é a teia da relação da radiação com os objetos. Mas, em grande parte, os objetos, eles menos refletem e mais absorvem. Para você tentar reduzir a absorção, você teria que pintar de cores claras, né? Existem até alguns projetos arquitetônicos de pintar um bairro, uma comunidade toda de branco. Eu fico pensando, pintar o Morro dos Prazeres todo de branco, o Morro da Providência ali no centro todo de branco, vai ajudar termicamente. Porém, para quem anda de carro, é muito ruim, porque refletindo vai direto no visor do motorista, né? E outra coisa, você perde identidade e perde localização, senso de localização no espaço. Então, assim, é bom lá para a Grécia, para os árabes, que lá o clima é muito seco, pouca umidade, tem uma funcionalidade e muita radiação. Aqui, eu acho que não funciona muito bem, mas existem tentativas aí no Brasil. Eu vou seguir e vou tentar... Deixa eu só te falar assim, para a gente finalizar, que a gente está chegando no tempo final e eles estão... eles foram heróis. O termo ilha de calor, inicialmente, foi cunhado por um cara chamado Tim Oake, né? Onde ele considerava a cidade como um foco. Então, era um contexto campo-cidade. O Monteiro já não fala de ilha de calor, ele fala de um sistema clima urbano. É um pouco diferente, porque na ideia do sistema clima urbano, eu posso falar, como a Cesarino também coloca, porque faz parte da ideia da teoria sistêmica, que dentro do sistema clima urbano, você não tem apenas uma coisa, você tem um conjunto de coisas que pode ser espacializado. E quando eu vou falar de temperatura, dentro da cidade, eu não tenho uma ilha necessariamente, ou seja, um ponto central. Eu posso ter um conjunto de pontos quentes, ou seja, um conjunto de ilhas. Então, a Cesarino e a Monteiro trabalham com a ideia de campo térmico, onde dentro do campo térmico você pode ter mais de uma ilha de calor ou até mesmo ilhas de frescor. O que eu acho mais interessante, porque o Oak é um geógrafo, climatologista canadense. Qual é o modelo das cidades canadenses? É aquele modelo do Christaller, cidades concêntricas. O centro está no meio, né? E tudo no centro está ali. Então, é como se fosse uma alta densidade espraiada radialmente. Então, eu entendo porque ele falou que ilha de calor. Porque o mais quente é o centro. Numa cidade como Rio de Janeiro, não dá para dizer que o centro é o centro da cidade. Não dá para dizer que São Paulo, a Avenida Paulista, é o centro da cidade de São Paulo. Porque essas cidades subdesenvolvidas se desenvolveram no meio de subcentros. E esses subcentros são importantes. São como se fossem cidades independentes dentro da própria cidade. Então, eles são núcleos mais aquecidos. Bangu, Campo Grande, Meia, são subcentros comerciais, que eram as antigas estações de trem, que eram longe do centro. Então, o centro, de certa maneira, se descomprimiu, mas criou outros polos de compressão. Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Bangu,
E essas áreas fazem parte de um contexto da cidade. Então, a cidade tem um campo térmico, e dentro desse campo térmico, eu posso ter mais de um núcleo de ilha de calor. E isso, na imagem termal, é visível. É mais visível, né? E o último clima urbano ideal é a definição do Meyer, que é um arquiteto, que ele tenta trabalhar isso criando a ideia de uma cidade ideal, ou seja, uma cidade que climaticamente é agradável a todos. Que é uma coisa teórica, né? Porque uma cidade que é feita a partir da iniciativa de agentes imobiliários, ela é privada, ela não vai ser igual para todo mundo. Então, nunca vai ter um clima ideal urbano para todo mundo. E agradeço aí, Ivone. Desculpe, mas eu coloco esse material lá no Classroom. Para quem não entrou, não se assuste com os 10 livros que eu coloquei lá no Classroom. Não é para vocês lerem os 10 livros, a professora Ivone não vai cobrar a leitura dos 10 livros, mas são referências que são difíceis de você achar ou são caras. Né? O livro Urban Climate do Oak, do Vogue, ele custa $500, então, o impresso, né? Mas aí os amigos ajudam, né? A gente receber, então a gente divulga também para quem tem acesso a essas fontes. Obrigado aí, Ivone. Não, foi isso. Volta aí com a sua imagem para a brigada. Edson, tenho muito que te agradecer. Eu acho que foi interessante para a gente ter esse olhar, efetivamente, de um climatólogo, né? De alguém que trabalha com a climatologia, um geógrafo dedicado à climatologia. Eu, quando conversei com eles, eu falei que meu trabalho, né, não vem sendo na área de climatologia, a gente trabalha com meio ambiente, mas de uma forma muito mais de questões de gestão e de acompanhamento, monitoramento, do que efetivamente com demandas de clima. Eu tentei trazer isso para um debate com eles, mas menos conceitual até, então foi bom você trazer toda essa sua bagagem de conhecimento. Trouxe para eles, indiquei alguns textos mais clássicos, mas muita coisa mais de inter-relação entre os elementos, tanto físicos quanto sociais, econômicos. Então, assim, foi bom, adorei a sua apresentação. Eu sei que para eles acaba sendo um pouco cansativa, porque essa coisa da manhã inteira a gente conversando, eu imagino mas obrigada a toda a turma. Eu acho que é uma forma da gente captar essa informação que a gente não teria como, né? Hoje a gente não tem na casa, nem no IBGE, ninguém dedicado à climatologia, né? A gente já conversei isso com o Edson. A climatologia no IBGE foi descontinuada já há alguns anos, a gente não tem especialistas em clima. Na ENSE a gente também não tem, e hoje até está passando por uma reformulação do currículo da ENSE para se tentar algo mais sistêmico, porque a gente não tinha como atender a essas demandas tão específicas. E até mesmo, eu acho que para a especialização é importante essa visão mais integrada, mas a gente não trabalha hoje, então a gente ter essa oportunidade de ouvir de alguém que efetivamente trabalha com clima urbano, é muito bom. Eu sei que o pessoal ficou mais tímido, acho que quando a gente faz uma aula presencial, a gente consegue debater mais. É aquela coisa que você falou, Ivone, você está fazendo cara de que está pensando. Na aula também tem isso, né? A gente olha para as carinhas e fala, pô, olha, está fazendo uma cara de que está com dúvida, ou está pensando, ou tem alguma coisa. Na forma de respirar, você já identifica que numa aula virtual a gente não consegue. Mas, de toda forma, era a oportunidade que a gente tinha de captar isso tudo que o Edson tinha para nos trazer. Lá de longe, a gente não tinha como trazer ele aqui. Então, eu te agradeço muito, Edson. Obrigada por deixar lá o material. Eu vi ontem, chamei a atenção, mandei uma mensagenzinha para a Maiane, não sei nem como é que eu vou dizer, é a organizadora da turma, né? É a aluna que acompanha a turma, que tem esses contatos. Professor, eu falei, tá lendo, tem uma série de livros lá disponíveis, é uma literatura ampla, então se a gente tiver alguma... Eu até falei para o Edson, vou copiar para mim, porque às vezes a gente precisa de algumas referências e não tem.
Eu tentei deixar para eles muitas referências que tinham como acessar pela internet, porque eu sei que também a gente pensar que ter acesso, a gente lá na ENSE não tem uma biblioteca tão vasta, e ficar adquirindo o livro realmente é difícil a gente ter toda essa gama, né, de livros, a gente acaba se dedicando a uma literatura mais próxima da temática que a gente usa. Então, era uma oportunidade, eu busquei pela internet, ver que a gente podia disponibilizar, o que a gente tinha como acesso, então te agradeço muito o material que está lá. Se você puder disponibilizar a aula lá na apresentação, acho que vai ser bom para todo mundo também tirar suas dúvidas, a gente olhar com mais calma todo o material lá disponível e até as referências, né? Você faz aquele histórico dos autores, a gente ter acesso. Pena que a gente não tem um espaço depois para debater tudo isso, porque acho que era aquela coisa, a gente tinha que absorver e ter um tempo posterior de debate, né? De troca de ideias. Mas é o que a gente tem essa aula. Esse curso é muito curto, são 6 aulas, é muito comprimido, mas pelo menos para a gente passar essas grandes ideias, para eles terem esse contato e questionarem, né, levantarem ideias e, de repente, conseguir incorporar isso, tanto nas monografias da especialização, mas alguns deles estão fazendo mestrado, doutorado em paralelo, ou vão fazer, então também para levar essa discussão para as pesquisas, né? Incorporar, às vezes, reflexões importantes para as pesquisas. Então, agradeço muito, queria saber se alguém tem alguma colocação. Lembrando que amanhã eu vou estar lá, umas 8h15, e a partir de 8h15, então, se a gente quiser discutir um pouquinho mais e avançar e tirar dúvidas. E aí, deixo em aberto aí se alguém quiser se colocar. E te agradeço muito, Edson. Obrigadão, mais uma vez. Acho que o pessoal está tímido e não vai falar. Obrigada, professor, foi ótimo. Obrigada, professora, também. Obrigado, Ana. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Ivone. Obrigado, professor. Obrigado, Ivone. Foi ótimo. Valeu, professores. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado, Ivone. Valeu, Edson. Depois eu disponibilizo o link da Tá gravação. ótimo, tá ótimo. Tá bom. Obrigada, Edson. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau, boa tarde.